Boa tarde, Yuri Costa. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Jangadeiro Band News. Duas palavras sobre as decisões de ontem do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira que resultou na cassação do mandato do deputado bolsonarista do PSL do Paraná, Fernando Francischini, por uso de fake news durante a última eleição. E também sobre o resultado do processo de cassação, ou melhor, da tentativa de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, em razão do disparo de fake news em massa. Pelo que se percebe aí dessas duas decisões, são decisões que despertam a curiosidade dos operadores do direito eleitoral, porque parece haver uma certa contradição entre ambas. Primeiro, a grande novidade, a primeira cassação, vamos dizer assim, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta da disseminação de notícias falsas, né? O deputado Fernando Francischini teria feito uso indiscriminado de notícias falsas em caráter massivo, né? Disseminando fake news durante a eleição, e o Tribunal Superior Eleitoral, reformando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cassou, né, o mandato do deputado Fernando Francischini, parecendo instituir aí uma decisão pedagógica com relação ao que virá daqui para frente, né? Então, o reconhecimento de que as fake news podem responsabilizar os candidatos que disseminarem, né, o uso de notícias falsas, né, colocando em situação de alerta aqueles que vêm se utilizando dessa prática que atenta contra a democracia, né? Nós sabemos que o uso das redes sociais tem sido um território utilizado de forma assintosa, quanto mais por pessoas que estão aí se aproveitando da boa-fé do eleitor incauto, incutindo ódio, forma de discriminação, enfim. O Tribunal Superior Eleitoral, né, cassou o mandato do deputado Fernando Francischini, fazendo esse reconhecimento, né, e aí instituindo aí que seria um novo paradigma. Por outro lado, né, curiosamente, o tribunal negou a pretensão, aí, a ação de investigação judicial eleitoral movida pelas coligações que litigavam contra a chapa Bolsonaro-Mourão, né? E, enfim, julgou improcedente essa ação de investigação judicial eleitoral, mas reconhecera que seria um fato, ou melhor, que foi um fato público e notório, né, a utilização de fake news por parte da campanha Bolsonaro-Mourão, né? Então, o curioso é que o tribunal reconheceu a prática do ilícito, né, por parte da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Inclusive atribuiu a essa condição um caráter de publicidade e notoriedade, ou seja, para a opinião de alguns ministros da corte, se tratava de um fato público e notório, mas julgou improcedente a ação sobre o argumento de que precisava ficar provado nos autos aquilo que era um fato, que seria um fato, melhor, que foi um fato público e notório. E também, divergindo da sua jurisprudência costumeira, né, passou a levar em consideração a necessidade de uma demonstração cabal de que aquele uso massificado de disparo de e-mails e redes sociais, né, teria que ser demonstrado como sendo capaz de ensejar o desequilíbrio entre as candidaturas que litigavam durante a eleição de 2018. Então, nesse ponto aí, o Tribunal Superior Eleitoral cometeu uma incoerência, porque, inclusive, diverge da sua jurisprudência pacífica, que diz respeito, que, vamos dizer assim, exige apenas a potencialidade
da conduta lesiva, né? O abuso dos meios de comunicação são, vamos dizer assim, ou melhor, é uma hipótese prevista na legislação eleitoral como que capaz de dar ensejo à cassação do registro ou diploma e à provocação da inelegibilidade, né? Então, também foi curioso a fala do ministro Alexandre de Moraes, pontuando que o tribunal teve conhecimento, né, daquela prática abusiva, daquela prática ilegal por parte da chapa vitoriosa na eleição, mas que aquilo serviria apenas, aquele aviso que ele dera serviria para a eleição de 2022. Então, me parece que foi um julgamento político, né? Um julgamento que, vamos dizer assim, não seguiu aí os melhores cânones do direito eleitoral, né? Na medida em que divergiu da sua própria jurisprudência, né? E preferiu não cassar, né, a chapa Bolsonaro-Mourão, né, contra, né, vamos dizer, de forma contrária ao argumento principal, né, que seria a constatação da prova de disparo em massa de fake news, né? Então, ninguém melhor do que o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito no Supremo que investiga os atos antidemocráticos e a existência de um gabinete do ódio, né? Então, aí uma outra constatação do julgamento foi a fala do ministro no sentido de que há realmente um gabinete de ódio instalado, né? E a sua advertência de que quem tentar fazer novamente isso em 2022 será preso, né? E que o tribunal não tolerará, né? Algo muito parecido aí com o chamado Sermão do Arrependimento do Padre Cícero, né? Em que o Padre Cícero perdoa aqueles que tinham pecado até então, mas que daqui por diante não pequem mais, né? Então, realmente fica aí para nossa análise, ou melhor, para análise da sociedade em geral, né? Há uma incoerência, me parece haver uma incoerência entre as duas decisões. De um lado, caçar o deputado por conta do uso de fake news, ou seja, abusando do direito de informar, né? E de outro lado, absolvendo a chapa Mourão-Temer, que se valeu de forma, ou pelo menos foi beneficiada com essa conduta ilegal, né? Passando inclusive o TSE a exigir uma condição de conhecimento prévio do beneficiário para fazer essa cassação. Então isso também rompeu com a sua jurisprudência, porque a jurisprudência assentada naquela corte é de que o beneficiário do ilícito não precisa participar diretamente e nem precisa ter conhecimento prévio. Basta simplesmente a condição de beneficiário daquela conduta para que ele venha a ser cassado. Então, tratou de forma política o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? E também, como também fora, na nossa opinião, o julgamento da chapa Dilma-Temer, né? Então, assim, o que se percebe é que em julgamentos da macropolítica, né, é sempre muito tormentoso para o Poder Judiciário caçar o mandatário, os mandatários maiores, né, da nação, principalmente quando se trata do presidencialismo, né? Então, são duas decisões que vão repercutir sobremaneira aí na nossa democracia, né, e vão dar um norte do que vai ser a eleição de 2022. Então, fiquem todos muito bem e o meu abraço a todos os ouvintes da FM Jangadeiro Band News.